Olá, eu sou a Suelen Suffen e começa agora mais um podcast Matsuda, hoje com duas pessoas muito especiais que trabalham aqui na empresa. Nós temos aqui um engenheiro agrônomo e um médico veterinário, o André Tadal e o João Gabriel, que pela primeira vez a gente conseguiu trazer, um de cada segmento aqui da empresa, um que atua nas sementes de pastagens e o outro que atua na nutrição animal. E nós vamos falar hoje sobre esses dois assuntos, pasto e suplementação mineral, estratégias para aumentar a produtividade. Então, André, João, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Sueli. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia a você, boa tarde, né? A todos que estão nos assistindo. E falar de um assunto importante, né? Ainda mais começando esse período de águas, onde o produtor deve se planejar, né? Pensando já no período da seca, pensando nos próximos anos. E a pastagem, juntamente com a suplementação mineral, são o alicerce ali de cada propriedade. É uma ferramenta que o produtor, utilizando da forma correta, ele possa aumentar a produtividade, né? Visar mais ganhos, mais lucratividade. Então é isso que a gente busca. Então, junto com o João, a gente vai discutir aqui um pouco sobre esses dois assuntos que se complementam e são super importantes nas propriedades rurais. Bem-vindo, João. Olá, Sueli. Olá, pessoal que nos assiste. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Especialmente hoje, que a gente vai misturar os assuntos, né? Pastagem e suplementação mineral. Como o produtor está cansado de ouvir. Chega na propriedade, ou o nosso representante chega na propriedade e pergunta qual tipo de pasto você tem para poder indicar o suplemento específico. Então, a gente sabe que isso está totalmente relacionado. Então, determinado tipo de pasto, época do ano, a qualidade vai determinar o tipo de suplemento mineral. Então, nada melhor do que juntar as duas informações hoje para a gente discutir e levar a maior produtividade dentro das propriedades. Até porque hoje, a fazenda virou uma empresa rural e um não funciona sem o outro. Então, precisam caminhar juntos. Então, a gente vai começar o nosso podcast com vocês se apresentando. Vamos contar um pouquinho quem é o André e daqui a pouquinho o João fala. Sueli. Meu nome é André Tadal, sou um engenheiro agrônomo, formado na Universidade Estadual de Maringá. Faço parte do Grupo Matsuda desde 2018, então venho aí 6, 7 anos nessa caminhada. Entrei já no departamento técnico de sementes, né, para fazer esse segmento de semente da pastagem. Antes de entrar na Matsuda, trabalhei também pouco tempo numa empresa de consultoria, então fazia consultoria, dava consultoria ali no campo, né, junto ao cliente. E hoje, dentro da Matsuda, a gente faz desde o campo de produção, então fazendo o monitoramento do nosso campo de produção, até o cliente final, atendendo o cliente final. Então, todo o processo, desde a unidade de beneficiamento, questão de pesquisa, campo de produção, registro, a questão da papelada. Então, todo esse segmento a gente está junto do departamento técnico para auxiliar, né, ajudar a Matsuda aí, alavancar a pastagem, a questão de pesquisa e também as vendas. E hoje também eu fico na parte de exportação. Então, hoje a Matsuda faz a parte de exportação de semente para mais de 20 países. Então, junto com a Edna, que é a parte comercial, a gente faz a parte técnica para auxiliar também a venda fora do Brasil, que é extremamente importante. São regiões diferentes, né? Então, experiência sempre nova. É uma trajetória que só tá começando, né, Sueli? Mas o foco realmente meu hoje dentro da empresa é a pastagem, é a semente forrageira, para a gente buscar, como comentei, nessa ferramenta que vai auxiliar o produtor lá no fundo. Bom, então quem é o João? Então, pessoal, meu nome é João Gabriel Carvalho, sou médico veterinário graduado pela Unesp de Araçatuba. Terminei no ano de 2016, desde então estou aqui na Matsuda, né? Então completando 8 anos já trabalhando na empresa. Mais recente, fiz o mestrado pela Unesp de Jaboticabal, onde eu tenho mestrado em patologia animal relacionada com a parte de nutrição, principalmente intestino e saúde intestinal, que é uma coisa que a gente leva muito para o campo, né? E aqui na Matsuda eu trabalho com a parte de suplemento mineral. Então, no dia a dia ali no campo, atendendo o produtor, nós fazemos dieta para o produtor, indicação de produto, melhorias, né, na produtividade que ele vai ter ali em relação a coxo, bebedouro, todo aquele entendimento técnico que quem já teve a oportunidade da gente fazer essa visita no campo sabe como é que é, né? É um levantamento da propriedade para a gente fazer as indicações que ajudariam o produtor ali a ganhar mais dinheiro e ser mais eficiente no campo, né? Então, esse acompanhamento também dos novos ingressantes do departamento técnico, eu acabo fazendo também treinamento inicial, porque a gente sabe que a nutrição é um mundo muito grande,
demora até a pessoa realmente entender como funciona até hoje. A gente está aprendendo e acredito que até morrer a gente vai estar aprendendo, né? Então é um campo muito grande para você estudar. Então, esse acompanhamento dos novos ingressantes do departamento técnico, fazendo, e juntamente com o André, faço parte de exportação também. Já viajamos até junto ali, América Central. Hoje a Matsuda no suplemento mineral é diferente da questão da semente de pastagem, né? Os mercados são diferentes, mas basicamente nós temos um mercado muito legal ali na América Central, América do Sul e na África também, né? Que é um mercado novo para a gente, mas está sendo bem desenvolvido. Então, a minha função seria essa: atendimento técnico, treinamento de representantes também, não só dos técnicos interessantes, e atendimento dessa parte de exportação. Muito bem, então eu estou aqui hoje com duas feras e com certeza vai ser um bate-papo muito produtivo. Vamos começar então falando de sementes, André. Qual que é a importância da escolha correta das sementes de pastagem para a produtividade da pecuária? Você acabou de citar que a época das águas está começando, então o produtor ele já tem que ter se planejado, né? Então qual que é a importância? É muito importante essa escolha da semente, tanto da questão da tecnologia também como a escolha da cultivar. Então são dois pontos que tem bastante dúvida. Se pegar a internet, né, YouTube, Instagram, se for nos comentários, a gente acaba encontrando, né, produtor que vai na pergunta do João, comentou no início, de qual passagem é melhor, ou qual tipo de semente é melhor para fazer o plantio. E é uma pergunta realmente corriqueira e importante também para definir um bom estabelecimento ou não de uma pastagem. Lembrando que, como eu comentei aí no início, o planejamento é extremamente importante. Então, se a gente for pegar hoje aquele produtor que nesse mês, a gente entrando no mês de novembro, ainda não se planejou, ele está realmente atrasado, porque deve-se fazer o planejamento antes, né, para você começar, por exemplo, começou a chover, começar a preparar o solo, já começar a mexer na terra, e às vezes se você deixar muito tardio, você acaba não conseguindo fazer, ou fazer o plantio tardio. Já vi muitas vezes o produtor fazer isso daí, então chegar no mês de novembro não tem nenhum planejamento, chegou agora começou a chover e falou, não, vou plantar. Aí às vezes não dá tempo dele preparar o solo de uma forma correta, não dá tempo dele fazer as operações de uma forma ideal, aí chega lá em março, abril tarde, né, no final de janela, aí é o momento que ele vai plantar. E às vezes ele corre esse risco de pegar um clima ruim por falta de planejamento. Então é importante esse planejamento, além da escolha da semente, mas o planejamento, a estratégia do que ele vai usar, principalmente pensando na seca, começando agora. Então, se planejar aí para o estabelecimento da pastagem. A gente vê hoje o mercado em ascensão, né, por causa do preço de arroba, né, o produtor já mais animado, começando a chover, coisa que 2, 3 meses atrás a gente não via. É um mercado que a gente estava tentando entender onde que ele ia, e hoje a gente já tem algo mais fixo, mais firme, onde a gente vê o produtor já mais animado. Então, o planejamento do estabelecimento é importante. Começando pela base, que é a escolha da semente. Então, qual tecnologia ele vai utilizar para fazer o plantio para ter um sucesso? Vai ser uma semente pura? Vai ser uma semente escarificada? Vai ter que tratar com fungicida? Vai ter que tratar com inseticida? Vou usar uma incrustada? Então, essa decisão é importante. E vai depender de quê? De alguns fatores. Eu costumo brincar que é igual uma anamnese, igual você vai no médico, né? Ele não vai chegar, você está doente, ele não vai chegar só de olhar para você e vai fazer a indicação do remédio. Não, ele vai entender o que aconteceu, os sintomas, né? Às vezes fazer um exame, para depois passar a medicação. E no caso da escolha da semente da cultivar, a mesma ideia. Então a gente tem que entender qual é o perfil do produtor, qual equipamento que ele tem, que tipo de solo que qual declividade que ele tem na propriedade, e aí sim a gente fazer a escolha mais assertiva em relação à tecnologia. Então vai ter produtor que vai fazer plantio no tarde, em maio, junho, que eu já vi acontecer. Então a gente vai fazer uma recomendação de uma semente que, na hora que der uma umidade, qualquer quantidade de chuva, ele tem que germinar. Que bom que hoje, né, tem muitas opções, a tecnologia está bem avançada. Antigamente o produtor ele tinha que decidir qual cultivar que ele ia implantar. Né? Agora é cultivar, tecnologia. Exatamente. Hoje você tem opções da questão da tecnologia, da cultivar também. Se a gente pegar aí 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente contava nos dedos da mão quantos cultivares tinha, né, a opção. Sim. E até para a questão, acho que do mineral suplemento, né, você já tinha uma noção de braquiarão, com certeza, mais dados, né? E hoje não, hoje você tem uma gama de cultivares, por isso que até o trabalho do João aqui ele fica mais específico e mais técnico, né? Porque, igual ele falou, né, a recomendação da suplementação vai com base na pastagem. E não só em relação a isso, mas, como você falou, a escolha correta, a época de implementação e o tipo de formação vai afetar também a dieta. Porque, vamos pensar, ele escolheu a cultivar errada, para plantar na época errada, e não vai ter uma estabilização, não vai ter um passo bem formado. Então,
Você fala, não, eu plantei uma mombaça, por exemplo, um paredão. Só que na sua cabeça está com o pasto bem formadinho, bonitinho e grande. Na dieta, uma lotação, um tipo de produção de matéria seca por ano e tal. Chega na hora não vai estar, né? Então a formação do pasto é a base da dieta. Ele tem que ter um pasto bem formado, porque o pasto vai ser a dieta. Então a escolha correta do tipo de pasto que vai ser utilizado, a implementação, a formação daquela pastagem, a adubação, o que for, e o solo que vai ser escolhido, é totalmente dependente para você ter resultado. A dieta vai depender da pastagem. Então você vai escolher como você vai trabalhar aquele pasto, dependendo de todas essas informações que o André falou. Então é aquela anamnese, não só para o pasto, mas depois outra para a dieta também. Até para você, quando chega na propriedade, você vai fazer isso daí também, porque se não tiver pasto, não vai adiantar. Não adianta. Nada não adianta, fornecer um suplemento mineral. Pasto é a base, pasto é a base. Como a gente gosta de falar, pessoal, eu quero um proteinado, um sal, tal. Em 10 kg de matéria seca, vamos colocar que o animal vai consumir, 100, 500 gramas é o suplemento. Então, assim, se não tiver esses 10 quilos, não tem 500 gramas que faça milagre ali, né? Então, a base é sempre a pastagem. E qualidade e tipo de pasto correto é o principal. E João, tem muito produtor, né, que acha que a suplementação mineral ele vai salvar ali a parte, né? Porque muitas vezes você chega na propriedade para fazer visita, o cara quer um suplemento, pergunta pro João, quero um suplemento que vai me ajudar, que vai me salvar aqui, que eu tô com dificuldade. Aí você vai olhar o passo do produtor e da produtora. Não existe, né? Quem tá no chão. Não é um volumoso, né? É uma complementação, é uma suplementação. Exatamente. Então, igual o João falou, a base, a escolha da tecnologia, que é importante para você ter assertividade no estabelecimento, mas também a escolha do cultivar. Você não pode errar na escolha do cultivar, porque a escolha do cultivar, a hora que você implantar, tem um custo do estabelecimento, que hoje não é barato, tem um custo alto, você reformar uma pastagem, então você tem que fazer aquele investimento no retorno futuro, e se você tem um mau estabelecimento, já começou mal. Por quê? Se você tem um mau estabelecimento, daqui 2, 3 anos você vai ter que mexer na área de novo, é mais dinheiro indo para o caixa da propriedade, né, para você ter que tirar da propriedade. Então, a base é super importante. Você tem um bom estabelecimento, isso já vem da escolha da tecnologia. Então, qual tecnologia eu vou utilizar? Uma semente pura, uma semente escarificada, uma semente crustada, dependendo da situação, tipo de equipamento, perfil, enfim, tudo esses dependes, né, que a gente gosta de falar. E também a escolha do cultivar. Então, se o produtor às vezes escolhe uma cultivar errado, vai chegar na época da seca, não vai ter uma passagem nenhuma. E até eu acho que para a suplementação mineral acaba prejudicando a indicação. Você pensa que vai ter pastagem ali, né? Você imagina. Então, como ele falou, no primeiro ano, muitas vezes sai bem o pasto, né? O estabelecimento é bom. Se não é indicado para aquela região, segundo, terceiro, quarto, vai cair na produção de matéria seca, né? E o produtor, na verdade, fala, não, eu estou usando desde o primeiro ano tal suplemento, vou continuar. Mas o pasto já não é o mesmo. Então, aquele primeiro passo do primeiro ano para o segundo, aquele resultado ele não vai ter de novo. Mas ele não mexeu no suplemento. Então, assim, por isso que é uma coisa muito específica, né? Então, a escolha correta vai depender muito disso. E, por exemplo, vai perder naquele passo, vai ter que trocar, aí a dieta vai ser totalmente diferente. E isso é tão importante, né? Porque a base de tudo, se o produtor fizer tudo direitinho, conforme a orientação de um técnico, faz lá o plantio, com a cultivar indicada, com a tecnologia indicada, quanto tempo essa pastagem ela vai durar ali na propriedade, em média, produtiva, alimentando bem os animais, é claro que com a suplementação. Olha, Suelen, a questão do tempo de pastagem é muito variável. Assim, a pastagem bem manejada, bem conduzida, bem adubada, com todos os cuidados, a pastagem vai durar 20, 30 anos. Então, olha aí, já é uma super vantagem. Que é a super vantagem do quê? Das pastagens perenes, né? Que você não tem que ficar plantando todo ano, igual pegar aí no sul, né? As temperadas, que você tem que plantar todo ano, aveia, azevém, que tem a mão de obra. A perene não, você vai plantar uma vez e se você fizer o manejo correto e cuidar certinho, você vai ter pastagem para um longo período de anos. É lógico que hoje dificilmente um produtor, uma propriedade vai deixar uma passagem de 30 anos, muito difícil. Hoje uma média que a gente vê em torno de 7, 10 anos, uma pastagem bem manejada, bem produtiva, é uma média, tá, Sônia? Claro que depende de cada situação, mas quanto mais ele utilizar por mais tempo, mais ele vai reduzir o custo daquele investimento inicial que ele fez e mais ele vai ter o potencial de ter uma melhor lucratividade. Então hoje a base da pastagem, a questão do estabelecimento e você utilizar essa perenidade dela, uma ferramenta extremamente importante. João, agora qual que é o papel da suplementação mineral na saúde e na produtividade dos animais? Porque é comum, isso ainda acontece,
em algumas propriedades, ou em muitas, vocês é que vão saber falar sobre isso, vocês, além do Brasil inteiro, vocês também visitam propriedades, né, no exterior, que a pessoa pense que tem ali uma pastagem de qualidade, então não preciso suplementar. Meu pasto está ótimo, está verde, então não preciso mineralizar. Isso acontece muito para quem faz muita adubação, né? Então ou pega uma área muito boa, com solo muito bom, e o pasto realmente ele saca o nível de proteína lá em cima, principalmente como o André falou, em climas temperados, onde você tem uma pastagem, vamos colocar assim, no papel de melhor qualidade. Então fibra melhor, proteína mais alta, questão de minerais mais altos também. Mas o que acontece? No geral, no Brasil inteiro, mas não só no Brasil, em diversos países do mundo, principalmente em microminerais, o solo é pobre, né? E no Brasil, não só micro, mas fósforo também é pobre, como o pessoal que faz análise de solo sabe muito bem. E pior ainda, nós temos muito ferro na composição do solo, que vai atrapalhar o fósforo que está disponível ali no solo. Então, a planta em si, quando a gente vai fazer uma dieta, o que a gente considera? Ela está suplementando ali proteína e energia para o animal, fibra e a própria proteína do pasto. Ela suplementa uma parte do fósforo necessário para o animal, né? Mas não todo o fósforo que o animal necessita, e alguns outros minerais, né? Então potássio 100% na pastagem, cromo 100% na pastagem também, né? Mas quando a gente fala de zinco, selênio, cobre, cobalto, não importa a quantidade de adubo que você coloque, não importa a quantidade de calcário que você vai colocar para estabilizar a pH do solo, não importa isso. E mesmo o fósforo, mesmo você corrigindo o fósforo do solo, o André pode até corrigir, você não consegue subir a quantidade que o animal necessita. Então o suplemento mineral se faz necessário em qualquer situação. Pode ser que alguma região ou outra tenha uma qualidade melhor em relação a minerais que a outra, sim, mas nunca, em todos os trabalhos que foram feitos isso desde a década de 60, você tem 100% da dieta fechada com a pastagem, independente da quantidade de adubo e da carga de mineral que você coloca no solo. Então você necessita sim, de qualquer maneira, colocar o suplemento mineral. Começando pelo sódio, que é o básico. A gente está quantos quilômetros do mar? Principalmente aqui em Presidente Prudente, né? E praticamente o Brasil todo. Vamos pegar o Mato Grosso. Quantos quilômetros de distância a gente está do mar? Não tem sódio no Brasil do solo. Então, quando você pega ali, por exemplo, a Bolívia ou algum outro lugar, você tem, nos Estados Unidos, tem sódio subterrâneo, que o sal deles, na verdade, é de lá. Aqui no Brasil não, é só a água do mar que a gente vai tirar nosso sódio. Então já começa por aí, você não tem sódio no continente, né? Iodo, por exemplo, a única fonte de iodo no mundo, sabe qual que é? Alga marinha. Então, de onde que extrai todo o iodo que a gente utiliza e no geral, alga marinha. Tanto é que japonês não tinha bósforo, né, historicamente, porque consome alga marinha no sushi ou ali na alimentação. Então, todo animal que está no continente, ele necessita iodo. E a fonte é o quê? A água do mar, ou vegetais do mar, né? Então, não só todos os minerais já são batidos, NPK ali e tal, mas no geral o suplemento mineral ele vem para complementar a pastagem, porque ela não oferece. E a adubação ela não consegue subir esses níveis. E tem muito produtor que tem esse pensamento, né, João? Sim. Um exemplo interessante que eu já fui, que eu escuto bastante isso aí, é no Chaco do Paraguai, que é um solo altamente fértil, para o pessoal ter noção lá, o pessoal planta soja sem nenhum tipo de adubo, só tem o gasto com a semente com as operações, não faz nenhuma adubação, tem uma alta produção, e por isso que é rentável, devido a essa alta fertilidade do solo, mas mesmo assim, né, lá eles têm tem que utilizar o mineral que é o indicado. Então tem bastante essa pergunta para o João complementar, né? Então se a gente tem um solo super fértil, mesmo que o cara corrija 100% ali o indicado, ele vai ter que usar com certeza. Aí o Tiago, por exemplo, tem ali regiões que você tem contaminação do solo, ou na Bahia aqui a gente tem por cálcio, né? Ou muitas vezes por sódio. Então vai ficar em déficit ou vai ter mais do que o necessário. Como ele tem a água contaminada e o animal vai gerir 50, 100 litros por dia, nesses casos não tanto, porque dá uma travada, porque a água é dura, vai sobrar muito mineral, né? Então desbalanceia toda a dieta. Só que qual que é o atrativo do mineral? Do animal ir lamber o sal no coxo? É como a gente era criança. Tua mãe estava cozinhando, sua avó estava cozinhando, você ia lá e ficava lambendo o sal na cozinha, né? Sim. O animal é a mesma coisa, o atrativo dele é o sódio, é o sal branco.
Então, se na água já tem o sódio ou o cálcio, ele já se sente saciado e não vai no coxo. Então, nessas áreas, principalmente, pessoal, se eu colocar sal, o gado não vai lamber porque não precisa. Mas, na verdade, é porque ele já está com a saciedade estabilizada, só que ele ainda necessita. Então, aí você tem que usar o suplemento mineral específico. E a gente tem a nossa linha Salô. Para atrair. Então, você tira o sal do suplemento mineral e coloca um pouco de farelo ali para ficar mais palatável para o animal consumir. Porque o sódio, ele tá ok. Agora, o iodo, selênio, zinco, cobre, está deficiente na dieta. Então, para complementar isso que vocês falaram, a suplementação ela vai influenciar diretamente os índices reprodutivos de qualquer propriedade. Com certeza. Por isso que a mineralização, esse bate-papo com o técnico, saber como é que é o solo ali, vai ser fundamental também para indicar o mineral. Com certeza. Por isso que faz todo aquele mundo de perguntas. E por isso que tem muitas formulações, né? São mais de 100. O Brasil é muito grande, para atender no exterior também. Como a gente gosta de falar, a Matsuda tem mais de 100 formulações. É muito? É. Mas qualquer situação que apresentar para a gente consegue indicar uma coisa para fechar a dieta de 100%. Poderia fechar meia boca? De outra forma? Poderia. Muitas vezes sobrando, então prejuízo para o produtor, que está gastando dinheiro à toa. Ou muitas vezes faltando, prejuízo produtivo para o produtor. Então a gente tem essa gama de produtos exatamente para encaixar em qualquer situação. Mas eu acho que hoje já evoluiu bastante, né? Eu tô aqui na Matsuda faz um pouquinho mais de 20 anos e eu ouvia algumas propriedades, em algumas propriedades que a gente visitava lá atrás, pecuarista falando com a boca cheia que os animais eles eram criados somente a pasto, que não colocava mineral no coxo, como se aquilo fosse algo vantajoso, né? E a criação a pasto, ela tem o mineral no coxo, né? Faz parte, o animal pela pasto. É um complemento, né? Isso é importante, né? A pastagem é importante, você ter uma boa pastagem, uma boa formação, manejar da forma correta. É o que eu sempre falo, não adianta o produtor ter esse bom estabelecimento, fazer um investimento, escolher a melhor tecnologia, melhor cultivar, aí chega na hora de você colher aquela pastagem, transformar aquilo em leite ou em carne, o produtor não consegue fazer isso, não adiantou nada, todo aquele trabalho que ele teve de estabelecer bem, de cuidar bem, de chegar no final, lá no manejo, ele errar no manejo, praticamente não adiantou nada, ele está perdendo dinheiro, então deixando de ganhar. Então hoje a questão desse avanço que você comentou é importante, né, para a gente estar sempre em desenvolvimento, buscando aprender e buscar novas alternativas, por isso que eu acho que isso está enraizado bem no DNA da Matsuda, de ter a pesquisa, de buscar informação, de manter um departamento técnico para levar a informação tanto para o representante como para o produtor, que é extremamente importante. Se a gente pegar hoje as empresas que tem um departamento que está sempre ali inovando, buscando informação, é difícil, né, João, hoje no nosso segmento, pensando na pecuária, né? A importância que a empresa dá em estar ali no campo, né, mostrando para o produtor. Investindo, né, investindo em pessoas para levar essa informação para o campo, que a gente não quer ir para o campo com a mesmice de sempre, né? Quer ir para o campo levar algo diferente para o produtor, onde ele possa utilizar essa informação e ter mais ganho, mais lucratividade, porque se o produtor está ganhando lá na ponta, consequentemente a gente está ganhando aqui na base. A gente está junto, então é um trabalho de parceria. Então a suplementação e o passagem acho que caminham junto, e é um assunto extremamente importante para o produtor começar a refletir, né, em uma ferramenta para ele começar a aumentar os ganhos. Bom, André, quais são as melhores práticas de manejo hoje para maximizar o potencial das pastagens? Olha, Sueli, manejo é uma questão, a gente estava comentando agora, né, acho que já vem em seguida aí essa pergunta numa hora boa, e o manejo ele é importante. Como eu comentei, né, não adianta nada ele ter uma boa formação se ele não colhe essa cultivar. Então, hoje, o que a gente preza, o que a gente indica para o nosso produtor, para o nosso representante, é sempre fazer o manejo por altura. Tá? Então, por quê? Por que a altura? Né? Fica aquela, mas eu sempre manejei em dia, sempre fiz um manejo diferente. Não, concordo, existem outros tipos de manejo, concordo que dá certo também quando é feito da maneira correta, mas a altura, quando a gente fala... para o produtor fica algo mais fácil de entender, porque a altura, independente da época do ano, independente se está chovendo, se está seco, a altura continua a mesma. Então, se eu pegar e falar para o João, João, você vai entrar numa mombaça com 80 centímetros de altura, você coloca os animais, com 30, 25 centímetros, você tira os animais. Essa altura, ela vai chegar, vai ser a mesma altura na seca e nas águas. Se você falar em dias, falar, João, 25 dias, 28 dias, você traz de novo os animais para fazer a rotação aqui nessa passagem. Só que você concorda comigo que 28 dias na época das águas e 28 dias na época da seca são coisas totalmente diferentes? Rebrote, desenvolvimento, crescimento.
Então, quando a gente ajusta na altura, não tem esse problema. Por quê? Quando a gente fala em dias, a possibilidade do produtor errar no manejo é muito maior. Com que? Ou deixando passar, ou deixando rapar muito. Né? Na época das águas, possivelmente vai passar. Sim. Por quê? Porque a forrageira tropical é uma máquina de fazer fotossíntese, se está calor, se tem muito luminosidade, rápido, se tem água, crescimento. cresce muito rápido. Aí chega nas águas, o produtor ele tem excesso de pastagem, aí chega na seca, falta de pastagem. Aí você fica nas águas. E aí se acontece, como aconteceu esse ano, um ano de uma seca extremamente intensa. E aí? E vem de uns anos ruins, né? O solo já meio, já com uma capacidade pouca de armazenamento de água, com déficit, né? Então quando chove, eu brinco pro produtor que é igual frigideira quente, você coloca água na frigideira quente, pinga aqui, evapora tudo, nem não absorve nada a água. Então a gente vem de seca aí, época de seca severa, né? O produtor tem que se desdobrar para conseguir fornecer o alimento, mas é importante esse manejo para você conseguir fornecer tanto um alimento de qualidade, tanto no período das águas, quanto no período da seca. No período da seca, é claro que sua produção vai baixar, por isso que o planejamento é importante, tanto na questão da suplementação mineral, mas para você também colocar um alimento de matéria seca, um volumoso de qualidade, mais um feno, uma silagem. E quanto que ele vai fazer isso? Tem que se programar, por isso que a gente falou planejamento. Então, vai chegar a época da seca, a gente sabe que vai chegar, todo ano chega. Então, o que o produtor vai fazer para evitar isso aí, ter um problema menor? Fazer uma silagem, fazer um feno, vai ajustar a suplementação mineral. Então, essas ferramentas que o produtor tem que utilizar, e utilizando elas, eu tenho certeza que na mesma área ele tem a possibilidade de aumentar a lucratividade. Não precisa aumentar a área, precisa desmatar, né? Tem esse assunto, precisa aumentar a área para aumentar a produtividade. Não, hoje os números mostram isso. Hoje o número de pastagem a gente vê que vem caindo cada ano que passa, a quantidade de área de pastagem, só que a nossa produção aumenta. Então a tendência é essa. Tá? Então é isso que a gente busca quando a gente fala de pastagem, a gente fala de suplementação mineral. E até em relação ao manejo, o André falou, vamos pegar uma área, por exemplo, das águas, mesmo um paredão, por exemplo, ou um baço, um pano, o que for. O cara estava trabalhando nisso, lembra, suplemento mineral, só mineral. Ele falou, não, cada tantos dias, tantas cabeças de gado, eu rodo esse piquete aqui, 28 dias de descanso, volta, sem medir a altura. Se ele passar por proteinado estimula o consumo de pastagem. Então, por exemplo, o animal consumia 2,2... Mesmo nas águas, né? Mesmo nas águas. Então, consumia 2,2%, 2,3% do peso vivo. Se trabalhou proteinado, com 300, 400, 500 gramas por dia, pode pular para 2,4%, 2,5%. Ou seja, um animal aumentou quase 10% o consumo de matéria seca. E põe um rebanho inteiro. Então, muitas vezes, dá conta dele, bom, eu consigo deixar aqui 5 dias nesse piquete, pula para 4. Então, ele vai deixar um dia super pastejando. Então, ele já vai sair com uma altura mais baixa, muitas vezes abaixo do recomendado, vai dar os 28 dias que não foi suficiente, principalmente se ele consumir demais, a planta não consegue rebrotar. Com certeza. E já vai entrar super pastejando um passo que não conseguiu recuperar. Então, principalmente quando você virou uma bola de neve, né? Virou uma bola de neve. Isso em todos os piquetes da propriedade inteira. Vai chegar uma hora que ele não vai ter mais pasto, né? Sim. Então, principalmente quando tem algum ajuste ali, e principalmente com proteinado, essa questão de dias já altera. Então, a altura de entrada e saída que você vai conseguir o filé ali da planta. Porque para a dieta dar resultado também, você tem que respeitar essa altura. Vamos colocar, ele deixou um tempo maior nas águas, acabou aumentando o tamanho do pasto. Então, fibra foi lá para cima, proteína lá para baixo, digestibilidade lá para baixo. Então, eu estava respeitando a altura ali e comecei a passar para dias. Se ele errar, com certeza o ganho de peso vai cair. A eficiência ali em vaca, a produção de leite vai cair. O quilo de bezerro isolado vai cair. Então, quando você pega o filé da planta ali, digestibilidade, proteína disponível ali, energia, vai estar muito bem ajustado e isso vai fazer o animal desempenhar melhor também. Então, às vezes é uma coisa besta, né, que a gente pensa, e é de graça esse manejo, né? É um ajuste de graça. Que você faz na propriedade. E você consegue melhorar muito mais ali a sua questão de eficiência produtiva. E o manejo não é um negócio fácil, realmente. Quando a propriedade você tem vários piquetes, realmente é um negócio meio complexo, né? O início é muito difícil. É complexo. A hora que você está ajustado ali, você consegue, tem o cotidiano ali, você consegue fazer o manejo. Mas o início é complicado mesmo, não é fácil. Mas essa questão da altura é importante, né? Não é que a gente está falando aqui da boca para fora, que a gente acha
que tem que ser para altura. Não, porque existem vários estudos, né? Trabalhos científicos que mostram que nessa altura é onde a gente vai pegar o filé, um telho de folha com proteína boa, nutriente, digestibilidade. Então é nessa faixa de altura que a gente busca a alimentação, né? E a questão do superpastejo, é a pior manejo que tem. Sim. Porque o animal come toda a estrutura da planta, deixa no campo de futebol mesmo, no talo. O que vai acontecer com a planta? A raiz que ela tinha, ela vai começar a perder, que é normal, né? Geralmente que você tem de parte raiz, você tem a parte raiz, você vai perder a raiz, vai ficar mais superficial, vai ser uma planta que às vezes se tiver uma seca vai ficar mais suscetível, vai secar primeiro. E é algo interessante de haver áreas que está no pivô, e a área a gente fala de calcinha, né? Onde não pega água, você vê nitidamente onde tem pivô ali que a raiz conseguiu se desenvolver mais, na seca, você vê as folhas bonitas, a coloração outra verde. Planta. Você vai ver onde que não pegou a irrigação, uma planta sentida. Por quê? Porque a raiz não conseguiu se aprofundar muito, não teve água para desenvolver, aí chega numa época da seca, com certeza vai ser uma planta que vai sentir mais. Por isso que é importante essa questão do manejo, não pensando só na parte aérea no alimento, mas também pensando no desenvolvimento da planta, na raiz dela, que é super importante. Hoje, não só na integração agropecuária, né, pensando em estruturação do solo, ciclagem de nutrientes, mas hoje pensando no estabelecimento, é uma planta vigorosa. Então, o manejo é extremamente importante. E daí aquela duração de pastagem que você falou também, né? Também. Se a planta não tem raiz, já não vai durar os 10, 15 anos. Vai ficar um pasto muito mais novo. Mas se ele fizer isso direitinho e seguir esse manejo recomendado, a fazenda tá ali rodando certinho, numa seca isso também vai ter vantagem, né? Com certeza. Quando tiver uma seca que nem a seca que a gente tem é uma planta passado, que vai sofrer menos, né? E você tem uma planta que sofre menos, lógico que na seca as plantas vão sofrer, né, em geral, algumas mais, algumas menos, mas se você tem uma estrutura de planta bem enraizada, bem sadia, bem adubada, é uma planta que vai sofrer com certeza muito menos. E até mesmo, eu acho que o João pode me ajudar, a questão de mineral. Se você na época da seca, você mantém um pasto de melhor qualidade, o ganho, pelo menos, do animal na época da seca, que é uma época difícil, só do produtor manter os animais no esforço, já é um ganho. Não, se você tem uma planta bem formadinha nas águas, está vedado, está respeitando a altura, vai soltar muita folha. Então, vou vedar um pasto para seca, vai ser puramente folha. Apesar de seco, a folha para dieta é muito melhor. Agora, pega uma planta sentida, que você vem batendo nela todas as águas, ela está com a raiz desse tamanhozinho, né? Qualquer seca ali, a planta já perde nutriente, estrutura e sementeira. Então você já entra na seca com a qualidade muito ruim nessa planta. Muito talo, muita semente e pouca folha. Folha que faz o animal ganhar peso. Então que é muito comum nós chegarmos, principalmente na seca, nas propriedades. Como é que está teu pasto? Não, meu pasto está bom. Aí você vai ver, só tem talo, semente e não tem folha. E assim, pode ter até uma altura? Sim, mas muito talo. Então assim, tem pasto? Tem, o gado não vai morrer de fome. Mas não necessariamente é um pasto bom. Dá para trabalhar? Dá. Mas você já vai esperar um ganho mais baixo, né? Então, fala assim, a gente consegue trabalhar com esse tipo de pasto na seca? Consegue, mas teria um resultado muito melhor se o manejo para preparar essa pastagem fosse mais bem feito. Preparar mais folhas, mesmo que elas estejam secas, que a digestibilidade é mais alta, a proteína é melhor aproveitada, né? E o animal consegue ganhar peso dessa maneira também. E só para complementar, a gente falou que é difícil, né, o manejo, mas é possível, né? Sim. Porque a gente conhece clientes desde pequeno produtor até grandes produtores que conseguem fazer esse manejo da pastagem, conseguem complementar e colocar a suplementação mineral na hora correta, da maneira correta, que tem ganhos excepcionais. Então é possível. Dá trabalho. Dá trabalho. E era isso que eu ia perguntar para vocês agora, né? Tá até aqui na pauta. Se vocês podem compartilhar exemplos de sucesso em propriedades que adotaram essas estratégias integradas de sementes e de mineralização e, é claro, de manejo, né? Esquecendo do manejo. Tem algumas, isso propriedade pequena tem uma que me marcou muito, é uma propriedade leiteira perto da gente aqui, que é uma propriedade pequena, que tem uma lotação aí de mais 5, 6 animais por hectare, tem uma produção de leite altíssima e são mão de obra, 2 pessoas, é o marido e a esposa que trabalham, e uma lucratividade lá em cima. Como que ele fez isso daí? O manejo de pastagem, adubação, manejo com roçada, fazendo a entrada e saída dos animais no momento correto, suplementação, pensando na época da seca, para você ter noção, esse produtor em específico que eu estou falando, para a seca, ele tem cana, ele tem napier,
capim elefante, Ele tá ele tem preparado. feno, ele tem uma silagem, ele está preparado. Ele está totalmente preparado para a época da seca. Então, se der uma seca e ele tiver que tirar o pastejo na pastagem, fazer o pastejo no pasto, ele tem um complemento ali e vai ajustar com certeza na suplementação mineral, né, o que ele tem de matéria seca. Então, é uma propriedade que me marca muito e é uma propriedade que utiliza tanto a pastagem como também a estratégia de suplementação mineral para ter esse ganho. É uma propriedade que me marcou muito. Sim. E você, João? Nós temos vários exemplos, né? Então, assim, desde clientes que pegam e fazem uma terminação a pasto, veda pasto para seca, complementando ali com 0,1, 0,2, 0,3% do peso vivo, né? Desde pessoas que não gostam de trabalhar pasto na seca, né? Mas trabalham muito bem nas águas e acaba fechando os animais na seca e deixa descansar o pasto na seca. Apesar da seca, principalmente nessas gramíneas tropicais, não ter uma produtividade muito alta, né? Pegam os pânicos principalmente, que eles não vão produzir como nas águas, eles falam, não, eu aproveito o filé ali nas águas, que é o custo mais barato para ele, né? A pastagem, ele mantém essa pastagem bem, e esse descanso na seca é importante para a planta também, então, para dar aquela recuperada. Então vamos pegar esse ano que a gente teve essa seca intensa, lógico, foi muito atípico, a gente está praticamente em novembro e não começou a chover como deveria ainda, né? Então praticamente todos os pastos foram para o chão, né? E isso, como o André falou, para recuperar vai demorar. Então tem muito exemplo de pessoas que pegam na seca, deixam o pasto descansar, complementam bagaço de cana, cana moída, algodão, o que tiver ali de fonte de fibra, ou até mesmo faz silagem, né, durante as águas. Então a vantagem da pastagem como um pânico, você tem uma produção tão grande nas águas, você consegue se preparar para a seca e ainda ter capim para as águas, né? Então a gente tem vários exemplos disso e é possível. Como o nosso programa de desempenho máximo, a gente mostra, você consegue desde o nascimento e abater um animal padrão de exportação todo baseado em pasto. Você não necessariamente precisa confinar ou precisa trabalhar com uma dieta quente por toda a vida do animal, principalmente com a recria. Recria é um animal muito, vamos dizer assim, mal cuidado no Brasil, porque não é um animal que traz dinheiro momentaneamente. A engorda traz dinheiro, você vende, ele para baixo. A cria dá dinheiro porque você vai vender o bezerro. A recria, ela não te gera lucro no dia. Então, o pior passo da fazenda vai para a recria. Agora, se faz uma recria bem feita nas águas, faz uma suplementação proteica na seca, esse animal vai morrer cedo, sem você precisar trabalhar com muito concentrado. Então, o pasto na seca consegue ser bem trabalhado. Desde que respeitado esse manejo, adubação, e muito bem trabalhado, você consegue suplementar, complementar a dieta e fazer cria, recria, engorda o animal durante todo o ano. Não é apenas programar e ajustar cada estação. O que é um animal padrão de exportação? Você citou aí. Padrão de exportação é o famoso boi China, colocar abaixo de 30 meses. Então, qual que é o desafio do Brasil? Normalmente, você vai comprar um animal com 2 anos, ele está com 15 arrobas, ou até menos, muitas vezes. Então, se você comprar um animal de 15 arrobas, colocar no pasto e falar que ele tem que ganhar 4, 5 arrobas em 4 meses, 5 meses, é possível? Não é tão difícil, mas muitas regiões não dá para fazer isso, né? Então, tem que ser abaixo de 30 meses. Então, normalmente, o que o pessoal faz? Compra um animal de uns 20 meses, né? Ou uns 24, 25, que vai dar esses 400, 450 quilos. Por confinamento, que é muito mais fácil de você fazer isso, né? Mas, quando a gente fala do nosso programa de desempenho máximo, do nascimento, você cuidou muito bem dele, desde o útero da vaca, desenvolveu bem a desmama, fez uma recria muito bem feita, porque você pega e engorda, são 5 meses, 4 meses, desmama 8 meses, certo? Então, praticamente mais de um ano, 15 meses, fica para recria. Então, por isso que a gente fala que a recria é a chave. Se você tiver pasto suficiente durante todo o ano para recria bem suplementado, você sai de 15, 18 meses para 12, 10 meses. Você mata o animal ali com 24 meses a pasto, com 18, 19 arrobas, padrão de exportação. Não precisa ter aquele mundo de concentrado, você fechar esse animal no confinamento. A pastagem é baixa, é o alimento mais barato e financeiramente a margem vai E ficar no muito final, melhor. ele vai fechar a conta, ele vai sair no lucro, né? Exato. Compensou todo o investimento. Com certeza. Bom, e para a gente fechar, no cenário atual da pecuária, o produtor ele deve realizar investimentos pensando no futuro? Quer falar, André? Com certeza, Sueli. Como comentei no início, né, o produtor tem que se planejar.
Investimento, uma forma de passagem, por exemplo, vai ter, mas ele tem que reduzir esse custo o máximo possível, fazendo o quê? Fazendo o manejo correto, cuidando da pastagem. Então, o investimento, ele tem, e é rentável, né? Se a gente pensar hoje, aquele produtor que às vezes lá na baixa, alguns meses atrás ou até ano passado, ele falou, não, vou segurar porque a arroba tá baixa, o incentivo tá ruim, tenho que segurar. Às vezes aquele produtor que vai pegar, chegou na alta agora, ele não tem às vezes a infraestrutura, a pastagem ali para ele conseguir aproveitar dessa alta agora. O que vai acontecer? Às vezes esse produtor vai começar a pensar no agora. E às vezes daqui a um tempo que ele vai ter a pastagem formada, ele não vai pegar o boi então nessa alta tão grande. Então por isso que o planejamento é importante, tanto quando a época está boa, né, como épocas ruins, como tudo na agropecuária. Qualquer comércio. Pegar soja, pegar milho, né, e avaliar o mercado, você vê que tem as altas e as baixas. Oferta e demanda. A oferta e demanda. Então é importante esse planejamento. E a pastagem e a suplementação mineral são ferramentas, como eu já comentei, são ferramentas que o produtor, utilizando as ferramentas de forma correta, fazendo o planejamento de forma correta, ele vai ter um custo-benefício muito bom. Lógico, tem variações, né, como o João falou, que tem pessoas que sequestram os animais na seca, que utilizam o pânico no momento certo, que é na época das águas, não adianta você querer utilizar o pânico na época da seca, não vai produzir. Então você tem que utilizar quando produz. E realmente quando esse produtor faz isso, ele está correto. Ele vai fazer o quê? Vai utilizar esse pânico, esse M12 paredão, na época das águas, que sua produção está alta. Então, essa utilização de forma correta e o planejamento bem feito, pensando tanto na época das águas quanto na época da seca, englobando todo esse manejo, desde pasto como mineral, com certeza a possibilidade dele conseguir sucesso tendo esse planejamento, fazendo esse investimento em novas pastagens, suplementação mineral, em planejamento de silagem, um feno, ele vai ter ganho lá no final. Ele vai conseguir pegar o boi, às vezes, numa época que está em alta e tem pouco boi no mercado, ou ele vai conseguir fazer uma reposição, comprar uma reposição num preço melhor. Então, o investimento, ele tem o custo, mas ele lá no final, ele com certeza, quando bem feito, ele vai ter o retorno aí muito maior que o esperado. Sim, e a perspectiva boa, né, Sueli? Então, a gente já está vendo a arroba subindo, né? Então, praticamente no Brasil todo já está aí próximo dos R$300 o boi. Exatamente por uma falta de pastagem e de animal que tem para abater, né? Então, assim, a demanda de exportação, a demanda está alta, mas faltou muito animal para abate, né? Então, hoje a escala está curtinha, se ligar hoje, o frigorífico já abate amanhã, porque realmente não tem animal para ser abatido. E perspectiva de melhora. Então, a gente estava sendo ciclo de baixa, né? Já era esperado esse ciclo de baixa, durou um pouquinho mais, foi um pouquinho mais fundo do que a gente achou, mas já estamos saindo dele. Que bom que tem notícia boa, né? Para 2025 é uma perspectiva boa de estabilizar e só subindo, e principalmente quando a gente fala de pasto, é cria, né? Então Mato Grosso ali, Mato Grosso do Sul, Pará, que é um mercado muito grande para vaca, perspectiva muito boa para bezerro. Então ainda não está no preço, né, que a gente gostaria e que deveria estar, mas perspectiva para 25 e 26 muito boa para a venda de bezerro, reposição de bezerro. Vai voltar aqueles patamares de 20 e 21, que foram muito bons. A reposição não acompanhou a alta da arroba, né? Ainda não. Não está faltando tanto bezerro quanto está faltando de animal para ser abatido. E talvez isso esteja acontecendo porque não teve planejamento. Não teve, mas é o ciclo, né? Então, por exemplo, por que o boi é mais rápido? Porque você engorda o boi e mata hoje. Agora o bezerro não. Você emprenhou a vaca hoje, 10 meses de gestação, 8 meses de desmama para vender. Então você só sente o ciclo do bezerro 18 a 24 meses depois. Então o que aconteceu no começo desse ano? Abate de fêmea, recorde histórico. Então põe 2 anos para frente, se matou muita fêmea, 2 anos depois, preço do bezerro lá em cima. Então, janeiro, por exemplo, de 26, pode esperar que o bezerro vai estar muito valorizado, né? E é o que a gente fala, vaca come concentrado? Não, vaca come pastagem. E muita. Então, planejamento para pastagem para a vaca tem que ser feito agora. Por quê? Se essa vaca também não tiver comida para se alimentar, o bezerro vai nascer fraco, vai nascer mais leve. Os índices vão abaixar, né? Exatamente. Então, a base do Brasil, da pecuária, é pastagem. Então, o planejamento, principalmente para a vaca de cria, que a gente está falando aqui, é o pasto. Essa vaca ela tem que ter pasto por toda a vida produtiva dela. E tem que ser feito agora. Então, para quem está investindo na cria hoje, que é o que a gente indica, né?
que ainda dá tempo, não está na fase ótima do investimento em vaca, mas ainda dá tempo. Está acabando a janela, mas você tem que ter alimento, você tem que ter pastagem para o animal consumir por toda a gestação e a desmama do bezerro. Muito bem, gente, então é isso. Adorei o nosso bate-papo aqui hoje. Espero que vocês que estão assistindo gostem também. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, entre em contato com a nossa equipe, pode deixar também nos comentários. E se você ainda não segue a Matsuda nas redes sociais, comece a seguir, ative as notificações clicando no sininho aí no nosso canal do YouTube, para não perder nenhum conteúdo. Estamos sempre postando novidades e estamos também nas principais plataformas digitais. Muito obrigada pela participação de vocês. Um ótimo dia. Obrigada, João. Obrigada, André. Eu agradeço, Ellen. Espero que o pessoal tenha gostado. É um prazer para a gente, principalmente, fazer os dois juntos aqui. Achei bacana o bate-papo. E a Matsuda está à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Obrigado, Sueli. Obrigado, João. Sempre um prazer ter essa conversa, uma boa conversa, né? Sempre quando a conversa é boa, passa rápido. Bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, né? O departamento técnico sempre de portas abertas, liga aqui pra gente. Vamos marcar uma visita com o representante da Matsuda, fazer esse planejamento que ainda dá tempo. E buscar novos áreas, novas lucratividades. Então, um abraço a todos e até mais. É isso então, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!